Olá, bom dia, seja bem-vindo ao Acontece Agora. Estamos chegando com as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Mais uma semana começando e que ela seja uma ótima semana para todos nós. E eu começo com um destaque internacional. O influente exército de Myanmar deu um golpe de Estado nesta segunda-feira. Anunciou a detenção da líder do governo civil, Aung San Suu Kyi, e proclamou o estado de emergência por um ano. Os militares afirmaram que a ação é necessária para preservar a estabilidade e que eleições livres e justas serão realizadas ao final do estado de emergência. O Exército acusa a Comissão Eleitoral de não ter corrigido o que foi chamado de enormes irregularidades nas legislativas de novembro, vencidas por ampla maioria pelo partido de Suu Kyi. Aung San Suu Kyi, o presidente Win Myint e outros líderes da Liga Nacional para a Democracia foram detidos em Naypyidaw, capital do país, poucas horas antes da primeira sessão do parlamento eleito em novembro. O ex-general Min Sue vai ser o presidente em exercício pelos próximos 12 meses. Myanmar saiu há apenas 10 anos de um regime militar que dirigiu o país por quase meio século. A Constituição, redigida por uma junta militar, prevê uma distribuição do poder entre um governo civil e generais. Lideranças de diversos países condenaram as prisões. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, chamou de golpe o movimento em Myanmar, assim como o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, e o premier britânico Boris Johnson. O secretário de Estado americano declarou que os Estados Unidos expressam graves preocupações e pediu que os militares revertam imediatamente as ações, enquanto o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, condenou de modo veemente as detenções. A nova administração dos Estados Unidos continua a decretar medidas para evitar a propagação da Covid-19. A partir de hoje, os americanos vão precisar usar máscaras de proteção em praticamente todas as formas de transporte público no país. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, CDC, na sigla em inglês, emitiu uma ordem geral exigindo o uso de máscaras para proteção em praticamente todas as formas de transporte público no país. A medida inclui viagens em aviões, trens, ônibus, táxis, caronas, metrôs, balsas e barcos. A ordem é uma extensão de um dos primeiros decretos assinados pelo presidente Joe Biden, que exigiu o uso de máscaras para viagens interestaduais. O novo pedido, que também cobre as viagens dentro de cada estado, entra em vigor nesta segunda-feira. O não cumprimento da medida constituirá uma violação da lei federal. Exceções ao uso são permitidas para comer, beber ou tomar remédio, assim como para pessoas que se comunicam com portadores de deficiência auditiva. E aqui no Brasil, olha só essa notícia. O número de matrículas na educação básica caiu pelo 4º ano seguido no país. Os dados são do Censo Escolar 2020, foram divulgados pelo INEP. São do período anterior à pandemia no Brasil. O país perdeu mais de 1,5 milhão de alunos da etapa da educação, que vai da creche até o ensino médio, de 2016 a março de 2020. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, as informações não podem ser relacionadas aos reflexos da pandemia no país, já que são anteriores ao fechamento das escolas pelo novo coronavírus. O Censo da Educação Básica 2020 apontou que o país tinha, no início do ano passado, mais de 47 milhões de matrículas, sendo cerca de 38 milhões da rede pública. Somente no último ano, foram registradas em média 579 mil inscrições a menos, uma redução de 1,2%. As baixas foram nas matrículas da educação infantil e também do ensino fundamental. Já no ensino médio, o número de registros aumentou pela primeira vez desde 2016, com cerca de 84 mil a mais, uma alta de 1,1% em comparação com 2019. Na educação infantil, a queda foi puxada por uma redução nas matrículas da rede privada, com baixa de 7,1% em um ano. A economia de vários países sofreu uma recessão brutal em 2020. A pandemia de coronavírus e os confinamentos levaram a quedas históricas do PIB em nações como a França, Espanha, Alemanha e Hong Kong. A França e a Espanha confirmaram que suas economias sofreram uma recessão brutal em 2020. O Produto Interno Bruto francês caiu 8,3% no ano passado, após um crescimento de 1,5% em 2019. Os dados são de uma primeira estimativa publicada pelo Instituto Nacional de Estatística. Não se via uma recessão desse tipo desde a Segunda Guerra Mundial, embora a queda não tenha sido tão ruim quanto se esperava.
Na Espanha, o PIB despencou 11% em 2020. Esse número se ajusta com a previsão do governo, que antecipou menos 11,2%. Já o Fundo Monetário Internacional havia se mostrado mais pessimista, com menos 12,8%. A Espanha terminou 2020 com mais de 500 mil de desempregados adicionais, sobretudo nos setores de turismo e hotelaria. Em 14 de janeiro, a Alemanha foi a primeira das grandes economias da zona do euro a anunciar uma queda de 5% do PIB, o pior desde 2009. A Alemanha divulgou que a soma de tudo que se produz no país registrou um fraco crescimento de 0,1% no quarto trimestre. A economia de Hong Kong caiu 6,1% em 2020. O número é algo inédito para a cidade-estado afetada pela pandemia do coronavírus e no âmbito de maior controle do poder central chinês contra o movimento de protesto pró-democracia. O produto interno bruto caiu 3% ano a ano no último trimestre de 2020, confirmando uma queda recorde para todo o ano. Para 2021, as perspectivas gerais não são boas. Segundo o economista Emmanuel Joshua, do Instituto Rexicode, a França terá dificuldades de alcançar o crescimento de 6% previsto pelo governo para o primeiro trimestre. Na Alemanha, o Instituto Econômico DIW estima que o PIB cairá 3% no primeiro trimestre de 2021. As más notícias podem continuar na próxima terça-feira, com a publicação do PIB anual da Itália e da zona do euro. Mas a pandemia não tem sido ruim para todo mundo, não. Os moradores de uma reserva animal em Puebla, no México, vivem mais tranquilos do que nunca. O fechamento do parque para a visitação durante esse período de isolamento social fez o número de nascimentos dispararem. A bebê girafa, ainda sem nome, observa atenta a cada detalhe, enquanto recebe comida do seu cuidador. São 13 litros de leite por dia, o que permite que ela ganhe mais de 10 quilos por semana. A girafa reticulada, uma das subespécies mais raras desses animais, nasceu no dia 13 de setembro com 1,53 m de altura. 4 meses depois, já dobrou de tamanho. A vida livre tem aumentado a fertilidade na reserva animal, onde vivem mais de 5.000 espécies. Desde pequenas borboletas a elefantes e hipopótamos africanos e asiáticos. No momento de crias, muitos animais começam a parir a partir de dezembro. É a hora dos filhotes. Muitos animais nascem a partir de dezembro até maio ou junho. Agora temos muitos filhotes. Temos uma girafa bebê, um elefante bebê, um búfalo. E estamos ansiosos para o nascimento das águias. Temos 2 pares de águias incubando ovos. Uma das razões do sucesso reprodutivo do African Safari é que os animais vivem em liberdade, já que as únicas grades que existem são aquelas que separam os felinos predadores. A amplitude territorial também contribuiu. Durante a epidemia de Covid-19, o Centro de Conservação transmitiu nascimentos de várias espécies por meio de plataformas digitais, como uma contribuição para a comunidade científica. No entanto, o fechamento forçado impactou as finanças da reserva, que vive de insumos públicos e tem sido sustentada com dinheiro de projetos que foram adiados. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. E eu volto às 11 da manhã com uma matéria muito interessante sobre a higienização dos carrinhos de supermercados. Hoje a gente está bem atento com isso por conta da pandemia, mas no Rio de Janeiro, o deputado Marcos Soares tornou esse cuidado obrigatório desde 2014. Eu volto daqui a pouco com os detalhes. Te espero.